Então, o ministério, eu tô, né, vim com ele, nasci junto com ele. Então, eu sou ágape junto com o ágape, né? Desde que ele nasceu, a gente estava lá, viemos a outra igreja. Quando, né, ela surgiu assim, ninguém teve dúvida de que a gente seria uma nova igreja, ainda que no primeiro instante a gente não soubesse ainda o nome, apesar de já estar pré-determinado por causa da associação. A gente já saiu todo mundo junto na intenção de, já como igreja, né, unidos como igreja. Eu sei que tem muita gente que eu vou esquecer, mas vai ficar as pessoas mais marcantes, que é obviamente o pessoal do louvor, que é o ministério que eu vim de lá pra cá, né, a pastora Bruna, pastor Dé, a Bruna Piedade, Dani Pérez, o Elias, Sidney, a Elisete, se eu não me engano, né, o baterista Ricardo, que eu tenho certeza que veio também. Pode ser que tenha outras pessoas que eu não tô me recordando agora. Então a gente veio com esse grupo de louvor formado, tinha um grupo pastoral também formado, vindo de lá, pastor Fontes, pastora Janaína, pastor Gilvan, pastora Bruna, pastora Sionara. Se eu não me engano, eram esses que vieram em atividade. Eu, apesar de já ser pastora no ministério anterior, no período em que o Ágape nasceu, eu não estava em atividade. Então eu fiquei por um período de mais ou menos 1 ano sem estar participando e vim ser consagrada novamente pastora no Ministério Ágape, se eu não me engano, em janeiro, no início de 2015. Né, já estava há um certo tempo, foi quando eu novamente criei forças para poder voltar ao ministério. Foi empolgante, assim, porque era novo, né? Então, assim, tudo que é novo empolga a gente. E além de ser novo, ainda era um novo, assim, totalmente na dependência de Deus. A gente não tinha nem o teto para poder cultuar, mas a gente tinha a igreja, que eram as pessoas, pastores, pessoas, e todo mundo estava ali empolgado e unido nesse propósito. O primeiro culto foi um culto, eu lembro da gente estar no ar livre mesmo, que foi nos fundos, né, de onde funcionava a fisioterapia. Uma noite assim, estava até fria, ventando, porque era finalzinho de agosto, e foi bem legal. A gente não tinha basicamente nada, não tinha um púlpito oficialmente de igreja, não tinha uma estrutura de som, porque nada da outra igreja nos pertencia à denominação, mas foi muito bacana. Aquele foi um fôlego de vida para a gente estar recomeçando também. A entrada, eu já participava antes, né? Eu já vinha de lá, já ativa no Ministério de Louvor. A liderança, eu vim assumir depois de um tempo. A igreja nasceu em 2014, eu vim assumir em 2016, né? Quando a pastora Bruna e o pastor Dé não estavam, né? Mais em condições de serem líderes. Mas participaram ainda do louvor por um tempo, mesmo trocando a liderança, né, eles ainda estavam ativos até que eles tiveram que se mudar. Então, assim, e aí quando eu assumi, não vou falar que foi fácil, apesar de eu já ter sido líder antes, mas foi uma fase que a gente já estava enfrentando as dificuldades que todo o Ministério de Louvor tem, né? Então foi um pouco complicado, mas com jeitinho ali, graças a Deus, com um pouco de perseverança e apoio daqueles que ficaram e daqueles que vieram, né, fortalecer o grupo, a gente, né, conseguiu dar sequência e estamos aí até hoje. A primeira foi a que veio da quadrangular, né, como eu falei. O Elias tocava guitarra conosco, lembrei de mais uma pessoa agora que eu não falei no início. O Lindomar tocava teclado, tocava violão, lembrei dele, ele veio também, ficou um bom tempo com a gente. Tinha a Elisete, que fazia back, tinha a Dani, que fazia back. Nessa época ela fazia só back mesmo, né? Mas que era de grande ajuda pra gente, uma voz, né, singular, como você já conhece. Na bateria tinha o Rick, se eu não me engano, tinha um baterista também que chamava Bruno, né, que é genro do pastor Arnaldo. Eu tenho quase certeza que ele chegou a tocar conosco, mas a minha memória tá um pouco falha. O Sidney tocava violão. Eu, falei a pastora Bruna e o Dé, né? Pelo que eu me lembro, e a Bruna Piedade. Então essa é a formação, primeira formação do Ministério de Louvor. Eu lembro até a mensagem que eu preguei. Foi a respeito de vaso, né? O tema era: o seu amor me desfaz e também me refaz. Era uma mensagem muito assim, muito real na minha vida, assim, que eu estava vivendo isso, né?
Vivi um tempo em que eu me desfiz, em que eu fui quebrada pelo Senhor. E eu estava, através daquela mensagem, quando eu recomecei, o Senhor estava me refazendo. Então eu lembro que o tema era esse. E se eu não me engano, se eu soubesse que ia falar disso, eu tinha até procurado o esboço, porque eu ainda tenho esse esboço guardado em algum lugar, que eu teria referência, tudo certo. Me lembro de como foi, da sensação que foi. Algumas pessoas que vieram à frente na hora da oração. Me lembro de um abraço da Neuza que eu recebi na hora da ministração dessa palavra, né? E coisas assim que me marcaram. Então eu lembro nitidamente quando eu voltei sim. E eu me lembro de todos também, mas os mais marcantes foi o primeiro, aluguel da VL6, né? A gente viveu ali um bom tempo, era uma lojinha pequenininha, mas embaixo tinha como se fosse um barracão e fazia parte da igreja. Então, quando tinha festa de final de ano, era feito ali a ceia, né? Tudo que era comemoração, usava-se a cozinha de lá. Então, assim, muita coisa que aconteceu nesse ministério foi extremamente marcante, né? Teve uma criança que uma vez afirmou ter visto um anjo na igreja, numa campanha assim, que essa ficou no meu coração, tenho certeza que marcou muitas pessoas, que foi a campanha da pastora Janaína lançou a respeito dos milagres de Jesus. Então, pregava-se a respeito de todos os milagres que Jesus realizou. Então, assim, ali foi um lugar que marcou muito, porque a gente viveu muitas experiências sobrenaturais de renovo, de avivamento do Senhor, e a gente estava há um certo tempo sem viver, e a gente começou a experimentar isso. E um outro local que me marcou muito foi lá do ABC, porque foi um local onde o coral nasceu, né? Então, o coral, ele nasceu para um culto de mulheres. Ele nasceu um grupo de mulheres que se reuniu para cantar numa fase em que eu descobri que eu estava com uma fenda na garganta, um nódulo, e aí a fonoaudióloga que estava me atendendo me vetou de cantar por um tempo. Eu lembro que ao todo, assim, seria um ano, mas eu não fiquei um ano sem cantar porque a gente desobedece, né? Mas nos primeiros meses eu não tinha condição mesmo de cantar. Então o coral foi uma forma que eu encontrei de cantar, mesmo não usando a minha voz, né? Passando um pouquinho, assim, da minha habilidade com música. E eram 5 mulheres. Eu não consigo lembrar o nome dela de jeito nenhum. Ela meio que passou relâmpago na igreja, sabe? Mas tinha a Vanusa, a Giane, Fernanda, a Rose, e essa mulher foi a primeira apresentação do coral. Já na segunda já tinha mais uma. Acho que foi quando a Gislene entrou e assim o crescimento dele foi bem progressivo, né? E daí pra frente a gente sempre manteve um número aí entre 9, 10, 12 participantes, e depois ele não foi mais só o grupo de mulheres, mas nasceu o Coral Ministério Ágape, e que muitas das vezes também eu chamava o Coral Missionário Ágape, porque não era um ministério restrito a simplesmente cantar, mas o nosso projeto era evangelizar, chegamos a cantar em hospitais e tudo. E hoje, infelizmente, o coral não está na ativa. Eu não digo que ele morreu, porque eu não senti esse aval do Senhor, essa confirmação do Senhor de encerrar o coral, tanto que o grupo no WhatsApp ele existe até hoje, mas por conta da dispersão, né, das pessoas se dispersarem, o último evento do coral foi ano passado, quando a gente comemorou 4 anos, né, no dia 29 de maio. Ele nasceu dia 29 de maio de 2018, no ano passado. Ele comemorou 4 anos. Esse ano a gente não fez festa, não teve pessoas, mas a gente está aí na dependência do Senhor, porque eu creio que o coral ainda é um ser vivente, respira ainda. Muitas pessoas partiram, né? Mas hoje a pessoa que faz mais falta na minha vida são as pessoas, né? Para o pastor Cláudio e a pastora Janaína. Aí você tinha que tocar, né? Porque são meus pastores, são meus amigos, né? Não era só uma relação pastoral. Eles são meus amigos. Então, amigo a gente sente falta. Apesar de a gente ter ainda um relacionamento, contato, mas o lugar de maior convivência nossa era na igreja. Então, a gente se via regularmente, né? Não tinha essa distância, né? Hoje em dia, até de estar em outro país e também de não ter esse contato com tanta frequência, mas eles, sem dúvida, as pessoas assim que
mais me fazem falta são amigos e os meus pastores. Não tem substituível. Eu sou grata a Deus. Hoje a gente está comemorando 9 anos, principalmente por esse 9º aniversário, porque do ano passado a gente comemorou, mas um pouco em dúvida, porque a gente não sabia que o Senhor teria para nós, né? Nesse ano de 2023, não sabíamos se o ministério se encerraria, isso aqui seria o último aniversário. E graças a Deus nós estamos aqui comemorando o 9º aniversário. Então, assim, é uma inspiração, uma alegria. E eu sou grata pelo Senhor ter me permitido chegar até aqui. Outra pessoas que eu queria agradecer, pastor Daniel, pastora Nilzane, porque sem dúvida foram só instrumentos usados pelo Senhor para que esse ministério esteja, né, de portas abertas até hoje, porque a vontade do Senhor ela é real, mas a disposição das pessoas também conta muito. Então, pastor Daniel, pastora Neuzane, eu sou grata pela vida de vocês, por todo o corpo pastoral, grata pela vida da liderança da nossa igreja, das pessoas que acreditaram e acreditam e estão conosco, mesmo em tempos difíceis, nos momentos de glória e nos momentos também de dificuldade, tem estado conosco, então eu agradeço. E agradeço a Deus, né? Como já disse, pela oportunidade de estar aqui, de comemorar, estar desde o primeiro dia e até hoje ter permanecido, e espero que o Senhor me dê e conceda a graça de ficar até o último dia que esse ministério me conceder de ajuda, né? Então, os meus últimos dias de vida, se assim, esse que é o lugar. E é isso. Obrigada, Senhor.